Jogos esquecidos de Mega Drive. Fala galerinha, eu sou o Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. Hoje eu vou falar para vocês daqueles jogos que foram subestimados e até de certa forma esquecidos para o Mega Drive. Seja porque o seu antecessor foi muito bom, seja porque foi lançado junto com outro jogo que foi um estrondo, ou seja porque uma publicidade foi mal feita. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, dá o like no vídeo e comenta se faltou algum jogo aqui nessa lista. Então, bora pro vídeo. Então, para começar, nada melhor do que o jogo que está na capa desse vídeo, que é ToeJam Air, mais precisamente o ToeJam Air 2, Panic and Funkatron. Esse jogo ele tem uma controvérsia, né, muito grande. Uns gostam muito dele, outros odeiam, que eles até botariam fora o cartucho. Eu acredito que toda essa controvérsia aí, essa ódio em cima desse jogo, se dê porque o seu primeiro jogo, né, o primeiro ToeJam Air, foi muito bom e conquistou uma legião de fãs para aqueles dois clássicos alienígenas. Panic and Funkatron ele continua a história do primeiro jogo, só que dessa vez no planeta dos caras, que foi invadido pelos terríveis terráqueos. A missão aqui é clássica, né? A gente tem que resgatar todos eles e trazer de volta para o planeta Terra. E os alienígenas ali, eles usam umas arminhas, né, que é bem legal, que vai atirando nos inimigos e botam eles dentro de um recipiente, dentro de um saco, para levar de volta para o planeta Terra. Como vocês estão vendo aí nas imagens, né? O ToeJam Air 2 ele mudou muito do primeiro. Como a gente via por cima o primeiro ToeJam Air, aqui a gente vê uma plataforma, é um jogo de plataforma em 2D. E o jogo pode ser jogado por duas pessoas, mas isso acaba atrapalhando muito mais do que ajuda. Quem jogou sabe disso, mas mesmo assim ele rende uma grande diversão. Faltou as pessoas dar uma chance um pouquinho a mais para esse jogo, que ele é sim divertido, é um jogo legal, não tão bom quanto o primeiro, mas ele foi escanteado por muita gente que torceu o nariz pela mudança de jogabilidade, né? Mudou muita coisa nesse jogo, mas ainda assim ele é um joguinho que vale a pena. Depois de ver aquele grande e estrondoso sucesso causado por Street Fighter 2 e até mesmo Mortal Kombat, a SEGA ela decidiu criar o seu próprio título de luta 2D. E assim surgiu o Eternal Champions, que contava com recursos únicos para se diferenciar dos concorrentes, como ênfase no enredo, personagens vindos de épocas diferentes, campos de força e um modo de treinamento do qual era preciso se defender das armadilhas robóticas. Mesmo com uma campanha agressiva de marketing e muitas novidades, e ser um jogo bom, ele acabou caindo no esquecimento e pouca gente acabou jogando ele, pouca gente se lembra dele, e quem se lembra, né, acaba que não deu a devida importância. Hoje ele é muito popular, principalmente naqueles fãs da SEGA, né? Os fãs da empresa gostam muito desse jogo, mas ele merecia uma visão melhor. Principalmente na época, eu lembro que na locadora esse jogo estava sempre lá para alocar, e também hoje em dia ele também merecia uns holofotes melhor porque é um jogo muito bom. Com o sucesso de Super Mario Bros, muitos desenvolvedores tentaram criar uma cópia da versão de mina de ouro da Nintendo, que, convenhamos, né, era muito difícil. Mas esse é o caso de Marvel Land, que foi um jogo de plataforma da Namco que trazia um herói elfo se aventurando por cenários fantásticos e vibrantes, e claro, derrotando seus inimigos pulando na cabeça deles. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse jogo ele foi lançado originalmente para o Namco System 2 em 1990, mas em 1991 ele acabou chegando ao Mega Drive, e mesmo tendo muitas ideias parecidas, né, com o Super Mario, ele tem muitas ideias originais, e as fases, à medida que a gente vai avançando por elas, a dificuldade vai aumentando. Um jogo com gráficos muito bons, eu gosto muito desses gráficos desse jogo, eu gosto muito da jogabilidade, e ele é sim muito inspirado em Mario Bros, mas ele tem o seu próprio charme ali. Então esse joguinho aí também ficou esquecido na memória das pessoas. Também não podia ficar de fora o primeiro episódio da série Shining. Foi também um dos primeiros cartuchos de Mega Drive lançado com legendas em português no Brasil pela Tectoy. Diferente dos jogos que vieram depois dele, que eram focados em estratégia, Shining in the Darkness tem perspectiva em primeira pessoa e foca na exploração de calabouços. É um jogo também muito divertido, a ambientação dele é muito legal, vale muito a pena. Quem jogou sabe, quem tá vendo as imagens aí que eu tô colocando na tela também, vai me dar razão, porque é um jogo que não deveria ter caído no esquecimento. Eu sei, tu vai dizer, ah, mas tem muita gente que conhece ele, mas na época ele não foi famoso e ele, de certa forma, ele foi subestimado. Quem não conhece o clássico Castle of Illusion, né? É um clássico, assim, inegável, lembrado por muitos que tiveram Mega Drive na época.
Tanto é que a maioria das pessoas não lembra ou sequer sabe que outro título da mesma pegada chegou no console, que é o nosso caso aqui do World of Illusion. Talvez esse jogo não tenha sido um sucesso muito grande na época, porque ele foi lançado muito próximo de Sonic 2. E a gente sabe que na época competir com Sonic não era fácil nem para Nintendo, então para os jogos por próprio console seria muito mais difícil também. Esse jogo aqui ele é tão divertido quanto o Castle of Illusion e também tem um trabalho gráfico e sonoro muito bom. Quem é fã desse jogo e quem conhece esse jogo sabe do que eu tô falando. Só que na época, como eu disse, ele não teve a devida atenção que merecia. Hoje, é claro que a gente fala que muita gente cultua diversos games, que principalmente eu falei aqui, mas na época que eles eram lançados, lá nos anos 90, eles não tinham a atenção que merecia. E por isso, eu tô montando essa listinha aqui. E até hoje eu ainda não sei o porquê muitas pessoas não deram a devida relevância para Ristar quando ele foi lançado. Obviamente que Sonic já era bem conhecido nessa época, mas o game da estrelinha era bem bonito e tão desafiador quanto o do azulão corredor. A mecânica principal era usar os braços do protagonista que podiam esticar, né, para atacar os inimigos e alcançar algumas plataformas em locais de difíceis acessos. Somando isso com uma ótima trilha sonora, o jogo é impecável. Eu não sei porque muita gente não falava dele na época. Eu lembro que na locadora eu peguei ele por causa da capa e não me arrependi. O Sonic era muito difícil de ter na locadora, mas Ristar sempre estava lá. Chegando ao finzinho da nossa lista aqui, talvez a geração atual não conheça muito bem esse gato, mas quem viveu lá nos anos 90 deve se lembrar o quanto o Garfield era popular. Logo, era de se esperar que ele também recebesse um game, e então saiu Garfield, Caught in the Action. Esse jogo ele era muito divertido e as animações chamavam a atenção porque elas foram feitas pelo próprio Dick Davis, que era o criador da série, além da trilha sonora ser sensacional. Quem gostava de Garfield na época e olhava o desenho, era imprescindível não jogar esse jogo. E na locadora que a gente frequentava lá, esse jogo também era um que sempre estava lá. E nas revistas de videogames, né, em outras mídias posteriormente, eu nunca via falar muito dele. Então ele também é um jogo que foi de certa forma esquecido, foi subestimado na sua época, mas que hoje em dia, ainda bem, ele tem o seu devido reconhecimento e é mais um jogo que eu gosto bastante. E por último, mas não menos importante, eu tenho um jogo aqui com visual sombrio, dificuldade implacável e uma liberdade para explorar os cenários. Não, eu não tô falando de Dark Souls, eu tô falando de Shakan, The Forever Man. Antes mesmo de Dark Souls existir, já existia Shakan, que era muito parecido com o gênero Souls-like. Ele tinha um visual sombrio, gráficos muito bons e era bem difícil mesmo. As comparações são impossíveis de se fazer, mas Shakan é um excelente jogo 16 bits que vale conhecer. Na época pouca gente falava sobre ele, mas ele é um jogão e merece estar em todas as listas de melhores jogos de Mega Drive. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar esse jogo, vá correndo e faça isso agora. Então era isso, essa é a minha listinha, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né? Hoje em dia, muitos jogos que eu falei aqui são cultuados, o pessoal gosta bastante, divulga bastante, mas eu tô falando aqui de jogos que foram subestimados e esquecidos na época, lá nos anos 90, e não nos dias de hoje, porque hoje em dia, com muito acesso à informação, é muito fácil ter acesso a todos esses jogos e jogar eles e experimentar e gostar deles, mas na época não era bem assim. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até a próxima e tchau!